minha análise apenas e falando a título pessoal, eu consigo perceber as motivações do Estado angolano para que a proposta de lei seja para proibir. Eu consigo perceber. Por quê? A energia em Angola é subsidiada, é subvencionada pelo Estado, primeiro. Segundo, assiste-se muita mineração ilegal, e é mesmo esse o termo, é mineração ilegal. Por quê? Porque as pessoas pagam energia por estimativa, 20, 40, 50, 100 mil kwanzas, mas depois têm consumos industriais. Exatamente. Que não só lesam a pátria, lesam o Estado por não estar a pagar o consumo real que estão a ter. Mas como a empresa que... E não só, mas como estão em zonas residenciais, subcarregam os PTs, subcarregam as linhas de baixa tensão e acabam por criar problemas nessas comunidades. Pessoal, nós temos aqui Morato Custódio, ele é empreendedor angolano e também está agora entrando na política, né? Ele tem lá o Morato 2027 que vai concorrer para a presidência de 2027. Ele fez esse vídeo não a falar de política, mas sim a falar sobre a nova lei de criptomoedas no nosso país. Então, para quem não sabe, o governo angolano está para aprovar uma nova lei que vai proibir a mineração de criptomoedas no nosso país no seu todo. Então, eu tenho feito também muito vídeo, tenho feito escrito algumas coisas a falar sobre isso nas minhas redes sociais, falando muito sobre isso, porque essa lei afeta o trabalho que eu tenho feito das pessoas que são próximas a mim, né? Temos trabalhado para o crescimento ou a adoção de criptoativos no nosso país. E o Morato, nesse vídeo, ele fala sobre o que é realmente proibir a mineração no nosso país. Tá? Para quem não sabe, para minerar criptomoedas é necessário que haja um consumo de energia. Esse consumo de energia, muitas das vezes, é excessivo. Principalmente em criptomoedas como o Bitcoin, que é a moeda primária. Né? Então, Bitcoin consome muita energia para se criar novas unidades de Bitcoin. E esse processo de consumo de energia se chama de mineração de Bitcoin. Então, o governo angolano quer proibir essa atividade no nosso país porque existem muitos estrangeiros, principalmente, estamos a falar de chineses, vietnamitas, israelitas, que têm utilizado a energia do nosso país e não têm pago a fatura certa. Então, esse ponto de proibir, do ponto de vista industrial, eu entendo e aprovo, porque realmente, como falou o Morato, o governo angolano ele tem subvencionado, ele tem ajudado no pagamento do custo de energia. E claro, quem consome energia tem que realmente pagar o preço certo. No entanto, falando sobre proibição para empresas reguladas não faz muito sentido. Faz muito sentido proibir a mineração em residências. Estamos a falar de casas de pessoas normais que utilizam energia e não pagam o valor certo. Aí realmente nós entendemos. No entanto, empresas que têm contratos industriais com fornecedores de energia do nosso país, que têm pago a fatura certa, não faz sentido proibir o uso de energia, porque se alguém está pagando energia, ele é responsável e deve utilizar essa energia para a atividade que ele quiser. Então, proibir uma indústria de minerar criptomoedas sobre o que o governo não quer, não faz muito sentido. E nós temos um problema no nosso país que é a distribuição da energia. Então, nós temos muita energia, e a energia não é distribuída. Faz muito sentido, e o Morato fala aqui no vídeo que eu vou colocar mais para frente, fala das oportunidades. Faz muito sentido nós usarmos essa energia que é desperdiçada como oportunidade para minerar criptomoedas. E não só, como vários países vizinhos de Angola, como a Namíbia e tantos outros, têm adotado leis de regulamentação de criptomoedas e têm utilizado essa nova tecnologia para, digamos assim, encher os cofres públicos, não só para empresas estrangeiras, mas também para empresas locais. Então, nós, angolanos, também podemos utilizar desse meio e procurar criar um mecanismo de regulamentação para permitir que indústrias locais, principalmente, tenham meios de aproveitar a energia que nós temos para minerar criptomoedas. Então, existe nesse momento uma nova lei que está para ser aprovada e a proposta é que a mineração de criptomoedas seja proibida no seu todo. Então, o governo quer proibir a mineração de cripto no seu todo e, infelizmente, também quer proibir a emissão ou uso de criptomoeda no nosso país também no seu todo. Então, temos aqui um ecossistema no seu todo que está a ser afetado. E eu vou falar sobre isso já nos vídeos que eu vou colocar, mas o que eu quero aqui trazer para vocês é que
não se pode atrasar uma inovação como essa num país como Angola. E quando essa lei se vir, né, se vir a consulta pública, eu vou partilhar convosco, então fiquem atentos, vou partilhar convosco para que haja uma consulta pública e nós possamos trabalhar juntos para que essa lei não seja aprovada. Porque se essa lei for aprovada, pessoal, isso vai atrasar muito o crescimento de um ecossistema que está a ser trabalhado com muita força e não faz muito sentido ainda termos uma lei de proibição de cripto em Angola quando nós não temos ainda um sistema ou um mercado agressivo que tenha adoção massiva de criptomoedas. Então não faz sentido ainda nessa fase do campeonato. Então primeiro vamos permitir que o mercado cresça e depois pode se regular no seu todo. E claro, para quem consome energia e não paga a fatura certa, aí realmente o governo tem razão. Mas para quem paga a fatura, não faz assim tanto sentido proibir que essa pessoa minere criptomoedas. Claro, vou trazer aqui mais conteúdos para vocês sobre essa lei de proibição de mineração de criptomoedas no nosso país. E infelizmente até hoje são só mais estrangeiros que têm aproveitado o nosso país para minerar cripto do que os angolanos. Então, já disse aqui que são chineses, vietnamitas, israelenses que têm utilizado a energia que nós temos para minerar cripto e não nós angolanos de uma maneira mais geral. Eu quero ver a vossa opinião sobre o governo que quer proibir mineração de cripto no nosso país. Se você usa Bitcoin, se você usa cripto, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Eu quero ouvir a vossa opinião. Se você usa ou não, comenta aqui embaixo. E claro, partilhe isso nas redes sociais, partilhe isso no teu Facebook, no teu WhatsApp, para vocês terem conhecimento, né? Que o governo quer criar uma nova lei de proibição de mineração de Bitcoin. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está na minha bio. E sem mais delongas, bora para o vídeo do Morato a falar sobre essa nova lei, vídeo completo de mineração de criptomoedas no nosso país. Bora para o vídeo. Minha análise apenas, e falando a título pessoal, eu consigo perceber as motivações do Estado angolano para que a proposta de lei seja para proibir. Eu consigo perceber. Por quê? A energia em Angola é subvencionada pelo Estado, primeiro. Segundo, assiste-se muita mineração ilegal, e é mesmo esse o termo, é mineração ilegal. Por quê? Porque as pessoas pagam energia por estimativa, 20, 40, 50, 100 mil kwanzas, mas depois têm consumos industriais. Exatamente. Que não só lesam pátria, lesam o Estado por não estar a pagar o consumo real que estão a ter. Mas como a empresa que... E não só, mas como estão em zonas residenciais, subcarregam os PTs, subcarregam as linhas de baixa tensão e acabam por criar problemas nessas comunidades. Então, quando eu olho para a motivação do Estado para proibir a mineração, eu entendo. Eu consigo perceber e aplaudo. Não, com essa explicação também é lógica, mas agora, tens a outra vertente. O que é que nós podemos olhar como oportunidade, já que se começou a conversa? Vamos proibir a mineração ilegal de criptomoedas em Angola, proibimos a mineração ilegal, e vamos então definir o que é mineração ilegal. O que é legal? Não, o que é ilegal? O que é que estamos a proibir? Depois de nós definirmos o que é ilegal, porque um data center de mineração de Bitcoin não é muito diferente do que um data center de um banco. São servidores a processar dados que estão a consumir energia. Não é diferente. Então, a mineração em si não tem qualquer motivo de ser proibida, porque não interfere em absolutamente nada na vida de ninguém. É como um data center de um banco, é como um data center da Emins, é como um data center da Unitel. Empresa, sim, uma outra empresa de telco. Então, se nós definirmos o que é o ilegal, o que é ilegal? O ilegal é o consumo indevido de energia e a mineração em zonas residenciais. Então a gente proíbe. E depois da gente proibir e definir o que é o ilegal, nós vamos olhar para as oportunidades. Angola, imagina, por um milagre do universo, o titular do Poder Executivo me pergunta a mim, ok, como é que a gente poderia então regular? É muito simples, Osvaldo. Nós temos que olhar primeiro para a nossa segurança energética, segundo, benefício direto nas comunidades e terceiro, questão fiscal. 3 pontos. Segurança energética, benefício para as comunidades
e a questão fiscal. Uhum. Segurança energética. Nós devíamos definir